Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Glória a Deus. Antes de seguir, eu quero pedir a você que está me ouvindo, que você compartilhe esse vídeo aí no seu canal e nos grupos que você está envolvido. Compartilhe, para que as pessoas, para que mais gente possa alcançar, possam ser abençoados com essa palavra, com esta ministração em nome de Jesus. Eu vou falar e vocês repetem, vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meus irmãos, quando nós lemos esse versículo de Atos 9, 31, parece uma incoerência, porque a Bíblia está dizendo que a igreja tinha paz, mas a igreja estava em guerra. As perseguições já haviam se levantado. Os apóstolos haviam sido presos por mais de uma vez, levado uma surra por mais de uma vez. Estevão havia sido apedrejado, morrera apedrejado. Paulo, com recomendações, com cartas, lhe dando autoridade, ele com uma turma, com um grupo, saíam de casa em casa, prendendo os crentes. E o texto está dizendo que a igreja, na verdade, tinha paz na Judéia, Galiléia e Samaria, no território dos judeus, na Galiléia e na Samaria. Então, o que a Bíblia está dizendo, e a Bíblia não mente, é que independentemente de todo o barulho lá fora, a igreja caminhava no temor do Espírito Santo de Deus. A igreja não estava em aflição, a igreja não era tomada de angústia diante dos grandes desafios que tinha. Apesar das mortes, apesar das prisões, apesar das perseguições, apesar das surras, a igreja tinha paz. Porque a igreja estava e deve continuar a estar alicerçada, calcada, firmada, estabelecida no príncipe da paz. Aleluia! E diz o texto que os irmãos edificavam-se uns aos outros. Isto é, eles não estavam olhando para os problemas, existiam problemas. Nós não sabemos, não conhecemos no Brasil esse nível de perseguição. Existem outros, mas irmãos nossos espalhados em inúmeros países, como Coreia do Norte, como China, e Oriente Médio, África, têm sofrido esse nível de ataque que nós falamos aqui, relatamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas esses irmãos continuam com uma fé viva, operante. A verdade é que a igreja que não incomoda
ela está acomodada. Quando ao redor da igreja não há problemas, não há perseguições, é sinal de que a igreja não vai bem. E nesse contexto mundial de coronavírus, Deus tem permitido que as estruturas sejam abaladas, estruturas econômicas, estruturas de poder, estruturas políticas, geopolítica, pessoas ou pessoal, familiar, nos mais diversos níveis. E a igreja precisa ser como a igreja primitiva, que é um modelo para nós do propósito de Deus para seu povo. Um povo que apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das dores, ela é um oásis. É a igreja quem tem a resposta, é a igreja que tem o refrigério, é a igreja que tem a graça, é a igreja que tem a unção, é a igreja que tem a presença de Deus, é a igreja que tem a resposta para os problemas do mundo. Na posição de profeta, temos desafiado a igreja. E parabéns a você que tem compreendido que é tempo de guerra. Mas a guerra está para o lado de fora, porque dentro a igreja precisa estar em paz, isso é, dentro do peito. Sabendo quem é Deus, sabendo que Deus continua no trono, sabendo que Deus tem a resposta, sabendo que Deus usa as circunstâncias pensar as vidas. Deus não está muito preocupado se o mundo está sendo abalado. Aliás, quando o mundo é abalado, é que é o tempo de salvação, é o tempo dos homens e mulheres se voltarem para Deus, dependerem de Deus, esperarem em Deus. Quando as coisas vão bem, o povo está de boa. Então Deus permite as aflições para nos tirar do berço esplêndido, para nos tirar da rede, do comodismo, para alertar seu povo, porque quem Deus constituiu nesta terra como sal e luz do mundo é você. Diga comigo. A igreja caminha em paz, edificando uns aos outros, caminhando. A igreja está parada. O que o texto está dizendo? Que a igreja está caminhando, está rompendo. É interessante que quando veio o batismo com o Espírito Santo, e eles estavam em Jerusalém, e aquela manifestação da glória de Deus, as autoridades se levantaram, prendia. Estava lendo aqui hoje, recordando aqui, eles foram presos, porque Pedro e João oraram por um homem e curaram o paralítico. Foram presos, olha que doideira. O anjo vai lá, abre as portas da prisão, tira todo mundo, põe para fora, e eles vão lá para o templo. Quando as autoridades vão se reunir, e manda buscar os presos, para tratar com eles, descobre que os presos não estavam lá, as grades da prisão estavam fechadas, tudo cerrado, tudo fechadinho, os guardas estavam lá, mas os presos não estavam, que eram os servos do Senhor, os apóstolos. Trouxeram de novo, prenderam de novo, deram no lombo deles, bateram muito, e ao invés de saírem desesperados, sofrendo, chorando, lamentando, murmurando, por terem sofrido pelo nome de Jesus, diz a Bíblia que eles saíram regozijados, felizes por terem sido dignos de sofrerem pelo nome do grande e poderoso Senhor Jesus. Isso é uma igreja viva. Dê um glória a Deus.
Será que nós não entendemos que Deus está falando conosco? Portanto, igreja, a palavra de ordem é tempo de despertar, é tempo de se levantar, é tempo de orar, é tempo de jejuar. Se você perceber, e eu te passo um dever de casa, leia o livro dos Atos dos Apóstolos dessa semana. Leia e vai marcando. Vá vendo quantas vezes fala de oração, quantas vezes eles estão juntos. Vai vendo como eles tratam de comunhão, como eles tratam de edificação uns aos outros, de reunião. Deus manifestou a sua glória de tal modo que diz a Bíblia que Pedro andava pelas ruas e o povo trazia as pessoas, os enfermos, nas macas. E Pedro ia passando, a sombra dele projetava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Isso estava bom demais. Quem é que não quer estar numa reunião assim? Você quer? Eu quero. E é possível, Deus é o mesmo. Mas isso acontece em tempos de avivamento. E avivamento só acontece como resposta de oração, de clamor, de gemido da igreja. Então, se você quer ver acontecer, sabe aquelas coisas que você luta há 10, 15, 20 anos, em tempo de avivamento elas acontecem instantaneamente. Dê um glória a Deus. Sabe aquele povo de coração empedernido, de coração duro? Em tempos de avivamento, você não precisa nem pregar, eles saem chorando, quebrantados, arrependidos, arrombados. Eles vêm com a alma dilacerada, se humilhando na presença do Senhor. Você vai andar pelas ruas e as pessoas vão chamar: opa, ora aqui por mim, eu quero esse Deus que brilha na sua vida. Glória a Deus. Então, quando esse fogo todo está acontecendo em Jerusalém, ninguém quer sair. Tá bom demais. Aí Deus vai permitir uma perseguição. Sabe para quê? Para que eles pudessem sair correndo da perseguição. E como eles estavam cheios de Deus, onde eles iam, eles anunciavam a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus tem os seus planos, é a gente que não consegue entender. Deus permitiu, preste atenção, Deus permitiu a perseguição para tirá-los do comodismo, porque estava bom demais as reuniões, né? Não é assim? Você pode notar, às vezes você fala: irmão, cadê a sua célula? Você não quer, por quê? Porque está bom a reunião com a minha líder, com o meu líder. O irmão vai formar seu grupo de discipulado, que a gente chama de grupo de 12, você não quer, por quê? Porque está bom essa reunião. Aí chega o momento que Deus tem que sacudir o negócio todo para que você possa produzir frutos. A árvore é sacudida, a árvore é podada para que ela produza muito mais frutos. E aí os crentes saíram para onde? Saíram para Samaria, saíram para Galiléia, saíram para Damasco, saíram para todos os lugares, e eles foram saindo de um lado para o outro, e para onde eles iam levando o poder de Deus, porque eu vou te falar uma coisa: milho, depois que vira pipoca, nunca mais ele volta a ser milho, ele é pipoca. Quem foi batizado pela unção do Senhor, pela glória de Deus, quem foi visitado pela glória de Deus, não tem jeito de voltar atrás mais não. Agora é ir para frente, cada vez se encher mais. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Dê um glória a Deus para esse povo que está aí na internet nos ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Mas está aqui, estavam unânimes em oração. Glória a Deus. Unânimes. Ontem lá no monte, na reunião de oração, que a gente tem no monte toda segunda-feira, lá uma área, falando para os que estão nos ouvindo pela internet, uma área enorme, são 6 hectares de terra, então tem muito espaço, então o povo fica tudo distante, com máscara e tal, e a gente está lá buscando a face do Senhor. E aí compartilhava sobre Atos capítulo 10, né? Sobre a conversão de Cornélio. O homem é um gentio, foi ele que Deus usou para a abertura da porta do evangelho para os gentios. Gentios é aquele que não é judeu, somos todos nós, não é? Coisa muito poderosa, muito gloriosa. E a Bíblia diz que o homem estava orando, ele ainda nem conhecia Jesus como seu Salvador, mas ele tinha fome de Deus, e ele estava orando, e Deus manda um anjo para falar com ele, e manda que ele fosse buscar Pedro. Foi lá em Jope buscar Pedro.
Quando Pedro chega e começa a anunciar, e interessante que ele não fica lá só com a família dele, não. Aí ele chama os vizinhos, reúne todo mundo, porque o que eu quero, o que é bom para mim, eu quero também para os vizinhos. Ele chama os vizinhos todos, reúne todo mundo para ouvir a palavra de Deus. A hora que Pedro está pregando, falando da salvação em Jesus, e quando Pedro fala do Espírito Santo, diz a Bíblia que todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer isso aqui, batismo com o Espírito Santo é para todo crente. Lá em Jerusalém, os 120 que estavam reunidos foram batizados. Lá em Atos capítulo 8, entre os samaritanos, todos que estavam ali, também foram batizados com o Espírito Santo. Lá na casa de Cornélio, também pela mesma forma, todos os reunidos, todos os que estavam reunidos, foram batizados com o Espírito Santo. Portanto, essa é uma bênção para você, mas é uma bênção para quem crê, é uma bênção para quem busca, que vai te capacitar, que vai te encher de poder, de ousadia, de graça, de sabedoria, de presença de Deus, e que vai te edificar. Glória a Deus. E aí, voltando agora lá em Atos capítulo 4, depois que o pau come no lombo dos discípulos, eles foram encontrar com a igreja novamente, com os irmãos, e aí eles imediatamente começaram uma reunião de oração, e diz a Bíblia que unânimes, há poder na unidade. O povo está junto, crente que gelado é que não quer estar junto, crente cheio do Espírito Santo quer estar junto um do outro, louvado seja Deus. É boa a comunhão, é agradável. O Salmo 133 diz que é agradável ao Senhor. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E eles então começam uma reunião de oração, e eles dizem: Senhor, olha para as ameaças deles, enquanto o Senhor olha para as ameaças deles, derrama do teu Espírito sobre nós, derrama da tua graça, para que nós possamos sair no poder do Senhor. Ninguém tinha medo, eles estavam querendo mais de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí ó, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto nós anunciamos. Estenda as mãos para fazer escuras, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava. O que aconteceu? Como é que é o nome disso? Um terremoto. Balançou os alicerces. Era Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou confirmando, tudo que vocês pediram eu estou liberando, receba aí, aleluia, glória a Deus. Ouça, uma paixão renovada para alcançar o mundo nasce de uma igreja avivada. O padrão é normalmente esse: a igreja entra numa fase de letargia. O que é isso? É quando a igreja está morna. Em Apocalipse o Senhor Jesus disse: estou a ponto de vomitar-te de minha boca, porque não és frio nem quente, és morno. Isso é a letargia. O povo está dormindo espiritualmente. Será que Deus está te falando alguma coisa? Então diz aqui, a igreja entra numa fase de letargia. Isto sempre leva à impureza moral e apatia espiritual. Aí os pecados começam a vencer o povo. Sabe o que é isso? Quando o povo está frio espiritualmente, está faltando comunhão com o Espírito Santo de Deus, está faltando intimidade, vida de oração e vida de jejum. Aqueles pecados que foram vencidos na sua vida e que ficaram para trás, eles começam a ressuscitar. Eles começam a ganhar força. Por quê? Porque quem está sendo alimentado é a carne. O Espírito deixou de ser alimentado, e o Espírito se alimenta com a palavra, com oração, com jejum, com as reuniões, com o povo, na presença de Deus. Se isso não acontece, ninguém para. Ou você vai para frente, continua rompendo espiritualmente, ou você começa a retroceder. E aí, nesse momento é o quê?
a velha vida começa a se levantar, o velho homem começa a se levantar. Aquilo que tinha sido vencido, que era área vencida, começa agora novamente a ganhar força e autoridade sobre a sua vida e dominar você. Aí entra a impureza espiritual, a apatia espiritual. A igreja pode estar adormecida, mas o Espírito Santo de Deus não dorme. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele começa a mexer os corações dos remanescentes fiéis. Como eu sou uma pessoa do meu estilo, eu gosto de gente, então eu quero ver todo mundo. E um dia desse o Espírito Santo falou assim comigo: meu filho, não espere por todos. Comece com você. E além de você, com aqueles que o coração está em chamas querendo a presença de Deus. Eu falei para vocês sobre Cornélio por causa de um homem. Deus salvou e batizou todos os demais, a família e os vizinhos, e mais, abriu o evangelho para o mundo gentílico. Um homem, uma pessoa, uma mulher. Então pare de ficar falando de apatia dos outros, pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando em nome de Jesus, porque Deus quer derramar do seu Espírito sobre a sua vida. Diga comigo, com Jesus. Maioria. Aleluia. E é isso mesmo. O laço do diabo é fazer você olhar e reclamar. É fazer você olhar e murmurar. Aí você começa: mas o povo não está orando como deveria, o povo não está jejuando como deveria, o povo não está amando como deveria. E aí começa, isso é laço do diabo. Se o Senhor está te mostrando, é porque o Senhor está te levantando para que você seja um intercessor, para que você se dobre na presença dEle, porque todo derramamento do Espírito Santo, todo avivamento começou com uma pessoa. Está muito fraco. Se você puder dar um glória a Deus mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus começa a mexer os corações dos remanescentes fiéis, e eles começam a clamar a Deus por avivamento e por renovação, por arrependimento. E aí o que acontece? Deus responde ao clamor. Aleluia. E aí Deus derrama poder, autoridade, graça, unção. E a igreja enfraquecida começa a despertar do seu sono espiritual. Pecados começam agora a ser confessados, abandonados. Começa agora um processo de arrependimento. Glória a Deus. O arrependimento entra nos corações e o povo de Deus, e uma paixão pelo mundo perdido começa a inundar os que experimentaram o perdão de Jesus. A moral é que multidões nascem no de Deus. Todas as vezes que a igreja está viva, todas as vezes que a igreja está cheia do Espírito Santo, isso resulta em crescimento espiritual, isso resulta em crescimento numérico, resulta em salvação. Se você vai dar um glória a Deus, dê um glória a Deus bem forte, por favor. Glória a Deus. Esse padrão tem sido histórico e tem repetido vez após vez na história da igreja. A oração é sempre o iniciador dos grandes moveres espirituais, dos grandes derramamentos do Espírito Santo, dos grandes avivamentos. A oração é a expressão do coração humilde. A oração diz: Deus, eu preciso de Ti, sem Ti não posso fazer nada. É uma declaração de dependência absoluta de Deus. O avivamento é a graça manifesta de Deus sobre seu povo. Esta graça é sempre liberada sobre o coração humilde. A Bíblia diz: Ele dá graça maior.
É por isso que as escrituras dizem: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus odeia o orgulho, mas Ele é gentil e misericordioso com o humilde. Aleluia. A igreja de oração sempre será o palco para a igreja reavivada. E é interessante, voltando a Atos dos Apóstolos, a igreja está crescendo e também problemas começam a surgir. Aí diz em Atos capítulo 6, que a viúva dos helenitas começaram a reclamar na distribuição das ajudas, dos alimentos. Os helenitas eram os judeus que haviam se miscigenado, se misturado com os gregos, eram judeus de fala grega. Todas as pessoas vão chegando judeus, vão chegando gregos, vão chegando gente de todos os lados e línguas. E eles começaram a reclamar. Aí os apóstolos têm uma direção de Deus e dizem assim: olha, vamos eleger diáconos. E o Espírito Santo mandou então separar 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de boa reputação, para que eles pudessem cuidar das mesas, isso é, para que eles pudessem cuidar desses aspectos administrativos da vida da igreja. E os apóstolos dizem assim: mas nós vamos nos consagrar à oração e à palavra. Oh, glória a Deus! Cada um no seu lugar, isso é corpo de Cristo. Tem aquele que tem o dom da palavra, tem aquele que é o profeta, tem aquele que exorta, tem aquele que pastoreia, tem aquele que evangeliza, tem o mestre para esmiuçar a palavra, tem o apóstolo para dar a direção e o comando. Aleluia! Mas vocês percebem que precisou levantar os diáconos. Isto é, porque senão os apóstolos deixariam de cuidar do ministério para o qual Deus os levantou, para cuidar de uma outra área importantíssima e que já estava virando bagunça na vida da igreja. Então tem lugar para todo mundo, dê um glória a Deus. Tem espaço para todo mundo, dê um glória a Deus. Tem uma história interessante, tirei o óculos aqui para ilustrar. O nariz começou a reclamar que ele não queria mais ser suporte para o óculos. Ele falou assim: olha, eu não tenho nada com o olho, o problema é dele, eu estou cheirando direitinho. Agora o olho não tá vendo direito, não é problema meu, é problema dele. Aí vem, coloca o óculos aqui pendurado em mim, não tem sentido, virou aquela confusão, então teve que tirar o óculos. Aí o cabra vai caminhando, tropeçou, meteu o que no chão? Quem é que foi primeiro no chão? Portanto, ninguém, olha para quem está do seu lado, não vai dar para dar sorriso, não tem jeito de dar sorriso com máscara, né? Só faça assim para o lado dele, para expressar assim, aquela alegria, aquele amor, e diga assim: você é muito importante, tem lugar para você no reino de Deus, a igreja precisa de você, a igreja precisa do seu trabalho. Tem lugar para todo mundo. Só não tem lugar para você continuar frio, gelado espiritualmente. O Senhor tem te chamado para orar. E se você falar que você não sabe fazer absolutamente nada, você pode fazer a coisa mais importante da terra. É aquela que vai levantar Jeová do trono, que é a oração. Você pode ser um intercessor. Você pode ser aquele que passa as madrugadas com listas e listas de nomes de pessoas, mantendo, sustentando espiritualmente a cidade, os pastores, a igreja, o Brasil, os vizinhos, a família, os filhos, o cônjuge. Todos serem sustentados na presença de Deus por causa de uma mulher que ora, um homem que ora, e Deus rasgar os céus
Deus em resposta às suas orações. Em Atos capítulo 9, depois que o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, teve uma experiência muito poderosa com Jesus na estrada, e ele vai para a cidade, e ali ele fica 3 dias em jejum, não come, não bebe, jejum absoluto, e cego. Estava orando. O cara até no dia anterior ele estava perseguindo a igreja, entrando de casa em casa e prendendo e açoitando os crentes. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, eles levaram as roupas dele e colocaram nos pés de Paulo. Isso é, quem é que estava comandando? Paulo, Saulo. Quem é que estava por trás de tudo aquilo? Ele. E ele está na estrada caminhando para seguir no propósito de prender os crentes, e Jesus vem ao encontro dele, uma luz forte bate e ele cai ao chão, Jesus se revela a ele, e ele já sai dali convertido, e ele vai para casa, fica 3 dias, cego, 3 dias jejuando, não come, não bebe, só orando. É interessante, é que quando Deus então levantou Ananias, quando ele vai orar por ele, Jesus diz assim: meu filho, vai lá. Mas não é ele que estava perseguindo a igreja, Senhor? Não é ele que estava com cartas, com autoridade para prender? Ele disse: vai lá, porque ele está orando. Paulo acaba de converter-se e já entra no ministério da oração. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Crente que não ora precisa se converter. Crente que não tem prazer na oração, está errado contigo, precisa se arrepender de novo. Crente que não tem comunhão com Deus em oração, tem que se arrepender. Porque quem recebeu o Espírito Santo dentro de si, a primeira coisa que acontece com ele é o desejo de estar perto. Sim ou não? É o desejo da comunhão. E diz em Atos capítulo 9, ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Pedro preso, preguei domingo, o que a igreja está fazendo? Orando. Fique em pé. Domingo a gente dá. Tem muita coisa para a gente compartilhar, por isso que eu te peço que leia o livro de Atos dos Apóstolos. Porque nós vamos compartilhar muita coisa sobre avivamento aqui. Deus tem muito a fazer. Então vamos lá. A igreja gelada, espiritualmente. Aí o Espírito Santo levanta um remanescente. Levanta os crentes fiéis, que se incomodam, são incomodados na verdade pelo Espírito Santo. E eles começam a orar. À medida que eles começam a orar, o Espírito Santo começa a agir novamente no meio do povo. Amém? Porque diz a Bíblia que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí começa o povo agora a se arrepender, a mudar de vida, a se quebrantar na presença de Deus. Dê um glória a Deus. Aí Deus manifesta de novo a sua glória, derrama do seu Espírito, aviva seu povo, e esse povo agora cheio do Espírito de Deus, não consegue ficar dentro de si. Eles começam agora a sair e anunciar o Evangelho. Eles começam agora a levar a salvação e a vida de Deus às outras pessoas. Louvado seja Deus. Aonde você está? Qual grupo? Dos gelados espiritualmente?
Mas tem muita gente assim e não sabe que está. Ou você já está no grupo dos remanescentes fiéis, daqueles que o coração está pegando fogo. Não, para dar glória a Deus tem que ser aqueles que já entenderam, que já estão clamando, já estão gemendo para que Deus toque no seu povo. Pode dar glória a Deus quem está nesse time. Aleluia! O próximo passo, sabe qual? É um tempo de arrependimento. O povo começa a consertar a vida. O povo começa a se dobrar na presença de Deus. O povo começa a detestar o pecado. O pecado perde força. A carnalidade perde força. Oh, o diabo para de te dominar. O pecado para de te dominar. Dê glória a Deus, igreja. E aí Deus derrama do seu Espírito, e o fogo cai sobre todo o povo, aleluia. E mais gente vai se quebrantando na presença de Deus. Portanto, eu quero profetizar que é chegada esse tempo do Senhor levantar seu povo, acordar seu povo. Você que me ouve na internet agora, eu quero abençoar a sua vida. E você que está frio espiritualmente, e eu tenho uma palavra para você que está morrendo de medo do coronavírus. Se você é do grupo de risco, está trancadinho dentro de casa, Deus te abençoe e fique quietinho. Mas se você sai para ir em farmácia, sai para ir em mercado, sai para ir em fila de banco, sai para ir na cidade, Deus está vendo que você está em falta com Ele, você não tem coragem de ir na igreja congregar. Você precisa de arrependimento. Que negócio é esse? Que só para ir na igreja não pode? É tempo de se voltar para Deus. Você precisa de arrependimento. Viu? Vamos erguer nossa voz. Erga suas mãos e clame ao Senhor. Erga sua voz agora e clame para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre a sua vida. Erga a sua voz diante do Senhor. Deixa Deus ouvir a sua oração nessa hora. Deixa Deus ouvir seu clamor. Peça que Ele aviva seu coração. Peça que Ele quebrante seu coração. Peça que Ele aviva a sua vida. Peça. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor manifeste a sua glória sobre a sua vida. Que seu nome seja a sede de Deus. Que você seja a casa que o Pai gosta de estar. Que você seja o tabernáculo que o fogo está ardendo o tempo todo. Ainda nas suas atividades, nas suas lides diárias, você conectada com o trono da graça. Você conectado com o trono da graça. Eu te abençoo. E como profeta do Senhor, eu quero dizer que a sua vida nunca mais será a mesma. Essa igreja nunca mais será a mesma por causa da sua vida, da sua intimidade com Deus, do seu temor a Deus e do fogo de Deus queimando na sua vida e queimando na minha vida. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.